Hoje eu vou falar para você sobre ligação covalente. Como é que funciona a ligação covalente? Bom, é muito simples. A ligação covalente é sempre com uma espécie que seja um ametal com outro ametal, ou hidrogênio. O que seria um ametal? O ametal é uma classificação lá na tabela periódica que a gente tem de compostos que têm uma tendência a ganhar elétrons. Só que, como a gente está usando dois caras que querem ganhar elétrons, eles não vão poder ganhar os dois. O que vai acontecer é que eles vão compartilhar. Pensa assim, se eu quero muito uma coisa, e você também quer muito uma coisa, e a gente tem, parcialmente, cada um tem um pouco, se a gente dividir ou compartilhar, fica muito mais fácil. Você pode ter um irmão que você pode dividir uma camiseta, tá? Isso é um compartilhamento. O elétron vai ser a mesma coisa para esses dois átomos. Pensa só, um átomo que queira ganhar um elétron com outro que também queira ganhar um elétron, eles podem compartilhar elétrons que eles já têm para que eles possam ficar com a quantidade de elétrons certas, que é o que obedece à regra do octeto, que é uma regra que diz que a gente tem que ter 8 elétrons na última camada. Então essa é a ideia principal da ligação covalente, você sempre vai estar compartilhando elétrons e esse compartilhamento vai criar uma ligação química. Essa ligação química é mais ou menos assim, ó. Eu tenho os elétrons aqui do carbono, que é nosso elemento que está no centro. Olha só, esse cara aqui, esse elétron aqui vai compartilhar com o hidrogênio. Assim, esses dois elétrons aqui são tanto do hidrogênio quanto do carbono. E o carbono pode fazer mais ligações com outros elementos, a fim que ele complete quantos elétrons que ele realmente quer. Essa é a ideia principal da ligação covalente. Mas como que a gente faz ela e como que a gente pode resolver um problema que tenha ela? Bom, é muito simples. A gente sempre usa essa tabela aqui, que é uma tabela que a gente vai falar da quantidade de ligações que um elemento pode fazer. Mais uma vez aqui a gente está falando das famílias A, que são os representativos, que são os que a gente mais usa. E no caso dos ametais, a gente usa muito a partir da família 3A em diante, porque as famílias 1A e 2A, elas são famílias que têm somente metais, apesar de alguns metais também fazerem ligações covalentes. Olha que legal. Nessa tabelinha, ó, começando com o hidrogênio, que faz uma ligação e não tem nenhum par de elétrons. Par de elétrons, ele vai servir como elétrons que não vão fazer essa ligação covalente. No próprio elemento eles estão ali, mas eles não participam dessa ligação. Eles vão participar muito bem de um negócio chamado geometria molecular. Eles vão dar um formato diferente para a molécula. Mas aqui na parte da ligação eles ficam de lado, a não ser que a gente precise muito de um deles, e daí a gente pode fazer uma ligação que a gente chama dativa. Mas isso é assunto para outra aula. Para a aula de hoje a gente vai falar somente da ligação covalente normal. Olha só, nas nossas ligações é o número de elétrons que são dispostos a fazer essa ligação naquele átomo. E o par de elétrons, então, daqueles pares de elétrons, são sempre duplinhas, que não querem. É mais ou menos assim, ó, o elétron que já tem alguém junto, ele não quer achar outro elétron para fazer ligação. Então ele não faz essa ligação. O que acontece, ó, que a gente pode ter mais de um elétron no mesmo átomo, ó. Dois elétrons que querem fazer ligação, olha o magnésio como exemplo. Botei dois pontinhos separados. Olha o bório da família 3A, ele tem 3 ligações, mas não tem nenhum par. Família 4A, o exemplo do carbono, tem 4 ligações, mas nenhum par. Olha só quando começa a ter os pares, ó. Família 5A, vou usar o exemplo nitrogênio. Ele tem 3 ligações que pode fazer, 3 elétrons que querem fazer ligação, e 2 que estão juntinhos que são os pares, que não querem. E olha só, se eu somar todos os elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, família 5A. Então fica fácil de você saber como montar essa tabela também. Olha o oxigênio, ele quer fazer 2 ligações e tem 2 pares de elétron. Família 7A vai querer fazer uma ligação e 3 pares de elétron. Ó, uma ligação e 3 pares de elétron. E a gente tem a família 8A, que nem faz ligação, que são os gases nobres, são compostos especiais, tá? Eles nem são considerados ametais, são compostos especiais que fariam ligações covalentes pela configuração deles, só que o que acontece? Eles só têm pares de elétrons, eles estão estáveis. Nenhum elétron deles quer compartilhar com o outro, nenhum quer fazer essas ligações. Então a gente pode dizer que eles são inertes por causa disso, eles já estão completos. Essas ligações que são feitas, das ligações covalentes, elas são ligações um pouco mais fracas que a iônica, que a gente já viu em outra aula. Elas são ligações que fazem com que essas moléculas possam ser tanto sólidas, líquidas, gasosas, tem vários estados físicos diferentes à temperatura ambiente.
por causa dessa variação e essa fraqueza dessa ligação. Ela pode ir de uma ligação muito estável, muito forte, a uma ligação muito fraquinha, que facilmente é quebrada. Além disso, a gente tem pontos de fusão e ebulição muito mais baixos do que das ligações iônicas e das ligações metálicas, que têm pontos de fusão muito altos. A maioria das moléculas covalentes, elas nem conduzem corrente elétrica normalmente. Algumas delas conduzem quando em meio aquoso, mas a grande maioria não conduz corrente elétrica. Então essas são algumas características que a gente tem dessas ligações. Mas agora, como que a gente faz para poder montar essa molécula? Bom, é muito simples. Vai ser dado para você a molécula. E a partir daqui a gente tem que montar o formato, como são feitas essas ligações. A gente sempre vai escolher um dos elementos para ser o central. O elemento central é de onde sai o máximo de ligações possíveis. Então fica muito fácil de escolher ele. A gente sempre vai escolher o elemento que faz mais ligações. Nesse caso aqui, ó, o nitrogênio faz 3 ligações, porque ele está na 5A, e o hidrogênio faz uma. Então eu vou escolher o nitrogênio como átomo central. Eu vou desenhar ele aqui. E na sequência eu vou botar a quantidade de ligações que ele pode fazer, sendo uma de cada bolinha. E também o par de elétron dele, isso é bem importante para a gente depois, para poder falar de geometria. Agora, escolhendo o central, eu vou fazer uma coluna de ligantes, são todos os outros átomos dessa molécula. No caso aqui são 3 hidrogênios, ó, então, ó, 1, 2, 3 hidrogênios. Olha só, uma bolinha para cada um, porque o hidrogênio só faz uma ligação. E agora eu vou juntar essas bolinhas, ó. 1, 2, 3 ligações. Pronto. Agora olha só, o meu nitrogênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons no total. Porque agora ele está compartilhando esses elétrons com o hidrogênio. O hidrogênio é um elemento especial que não quer ter 8 elétrons, ele quer ter 2 na última camada. Olha só, ele está completinho, 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Assim a gente forma a nossa molécula. Para você representar essa molécula já formada, a gente tem que saber que cada uma dessas aqui é uma ligação. E como que a gente vai fazer? A gente pode botar o nitrogênio no centro, né? E botar os hidrogênios nos eixos junto com o parzinho de elétron também num dos eixos, ó. Eu tenho 4 eixos sempre. Vou botar os hidrogênios para cá e o parzinho de elétron em cima. Eu posso representar essa molécula assim, tranquilamente. Sempre tomando cuidado para representar sempre o número de ligações certas e também esses hidrogênios, eles podem, um hidrogênio poderia ir aqui, não tem problema, com um par de elétrons aqui. Não tem problema onde você vai botar os átomos, o importante é que você ponha nos 4 eixos diferentes. Vamos fazer mais uma para dar mais um exemplo. Olha só, agora a gente tem o HCN. O carbono, nesse caso aqui, é o que mais faz ligações, então ele é o elemento central. Carbono ficou como central. E ele tem 4 ligações e nem um par de elétrons. O nitrogênio, ele faz 3 ligações, ó, ele é um ligante, faz 3 ligações e tem um par de elétrons. E o hidrogênio a gente já viu que faz uma ligação apenas. Aqui, pessoal, a gente vai ver que a gente vai tentar fazer o máximo de ligações possíveis. Do carbono para o nitrogênio, ó, a gente pode fazer 3 ligações. E para o hidrogênio, uma. Assim, todo mundo fica completo também. Quando a gente for representar, a gente vai botar o carbono no meio e vamos pensar nos eixos. Um lado eu vou botar as 3 ligações com o nitrogênio, tá? Que é 3 ligações entre um átomo de carbono para um de nitrogênio. E do outro lado, né, para ficar mais simétrico possível, eu vou botar o hidrogênio aqui. Então eu posso representar minha molécula desse jeito. Professor, está errado se eu representar para baixo? Como a gente não está falando de geometria, não está. Mas quando a gente falar de geometria, isso vai ter que ser corrigido. Ok? Se você gostou dessa aula, por favor, compartilhe, comente, curta essa aula, tire suas dúvidas aqui nos comentários e também não esqueça de ver a nossa aula escrita que está aqui embaixo. Valeu!